Enquanto isso, é possível ouvir o Mano e o Durso a respeito dessa informação, de uma informação anterior que o Viga já tinha trazido para a gente, de que um dos argumentos apresentados para o pedido e, consequentemente, a aceitação da prisão do Braga Neto, que acontece agora de manhã, é uma tentativa de interferir no processo ao tentar, segundo disse o Mauro Cid, nesse novo depoimento dado recentemente, ao tentar avançar sobre a delação do Mauro Cid, ou seja, entender, conhecer a delação do Mauro Cid, provavelmente para conseguir arregimentar argumentos para se defender de algo que exista ali na delação que possa implicá-lo. Se é bom condicionar esse episódio, né, Durso? Se isso for verdade, é razão ou é argumento para aceitação de uma prisão ainda antes do julgamento de alguém? É sim, Rafael. Como eu hoje mais cedo disse, né, a gente precisa ter muita cautela com a aplicação da prisão preventiva. Mas diante dessas informações, o Supremo alega que poderia estar havendo interferência atrapalhando a livre produção de provas. E isso sim é razão para a aplicação da prisão preventiva. Quando vem da fala de um delator, tem mais poder ainda, porque é alguém que está, de alguma forma, colaborando com a justiça, que, em tese, é coautor, né? Um dos investigados, um dos réus. Então, diante disso, o Supremo se viu com base suficiente para a aplicação da prisão preventiva. Como eu falei hoje mais cedo, a gente não pode deixar que isso sirva para forçar delações premiadas, né? A prisão não pode ser essa preventiva, uma arma do Estado contra investigados. Na verdade, a prisão vem depois de sentença condenatória transitada em julgado e aí ele cumpre pena, né? O indivíduo cumpre pena. Não é o caso do que aconteceu hoje pela manhã com o Walter Braga Neto, ex-ministro do Bolsonaro, que é uma prisão preventiva e a justificativa do Supremo é que ele estaria interferindo na livre produção de prova e na delação, forçando aí a mudança, né, de comportamento dos investigados. Isso seria, sim, base suficiente, Rafael, para a manutenção da prisão preventiva. Lembrando que, por ele ser militar, ele vai para um presídio militar especial, ele não vai para um CDP, uma prisão comum. Pois é, o ponto é que é fundamental que a gente tenha o devido processo legal e o império da lei. E quando um investigado busca se articular com outros para bloquear a produção de provas ou destruir eventuais outras provas, isso configura um bloqueio ao devido processo legal que merece a proteção por parte do Estado. Então, aparentemente, né, pelas informações que temos até agora, são esses os argumentos que levaram o Supremo Tribunal Federal a prender o general Braga Neto. Mas eu acho que é muito importante que a gente lembre que a lei vale para todos. Ninguém está acima da lei, nem mesmo um general da mais alta patente. Nós já restabelecemos o áudio para contactar novamente o Rodrigo Viga, ao vivo e lá direto do Rio de Janeiro, com atualização sobre a prisão do Braga Neto, né, Viga? É isso, Colombo. Vamos ver se agora a gente consegue com o melhor áudio, com o melhor som, mas o fato é que tem chamado muita atenção das pessoas uma operação em pleno sábado para prender um ex-ministro de Estado, general da Reserva, ex-vice-candidato a presidente da República, no caso, o Walter Braga Neto. Então, o que eu pude apurar até agora, meu caro Colombo? Que a decisão lá do STF para a deflagração dessa operação, ela já tinha sido dada em meados dessa semana, lá por terça ou quarta-feira, ou seja, sinal verde. Já temos elementos aqui para a deflagração da operação. Mas a PF teria segurado, teria postergado ou retardado um pouco essa operação, porque um dos alvos dessa operação para prender o Braga Neto e o cumprimento de outros 2 mandados de busca e apreensão estaria fora da base, fora do seu endereço, estaria viajando. E aí decidiram que o melhor era aguardar o retorno desse alvo até a base, até o seu endereço, e por isso a operação só foi deflagrada neste sábado aqui em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro,
na casa do Braga Neto, cumpriram um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão contra o general da reserva. As fontes da Jovem Pan disseram também que o último depoimento do coronel Mauro Cid, agora no começo do mês de dezembro, foi essencial, fundamental, foi ponto fulcral para a deflagração da operação com autorização do Supremo Tribunal Federal neste sábado. Por quê? Porque o tenente-coronel Mauro Cid, ele teria, ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, teria dado mais informações, mais detalhes sobre a suposta influência de Braga Neto no suposto esquema do golpe de Estado. Além disso, o Braga Neto estaria, segundo essas fontes, supostamente monitorando passos, movimentos, declarações e depoimentos do tenente-coronel Mauro Cid. A própria Polícia Federal disse, através de sua nota, que a operação de hoje é contra indivíduos que estariam atrapalhando a livre produção de provas durante a instrução processual penal. E o objetivo da operação deste sábado era evitar a reiteração de ações ilícitas. A gente está tentando um contato desde cedo com um dos advogados de Walter Braga Neto, doutor Luiz Henrique Prata, mas até agora ele não deu maiores explicações, não deu um retorno à reportagem da Jovem Pan. Fica aberto aqui, o microfone da Jovem Pan para qualquer tipo de defesa ou de posicionamento, não é mesmo, Colombo? É isso aí, Viga. A gente continua atentos e acompanhando a notícia importantíssima desse sábado, a prisão do general Braga Neto. Mano e Durso, a gente continua então nesse assunto, tem muito o que se falar a respeito dessa investigação. Além disso, a PF aponta que uma operação de busca e apreensão na sede do PL encontrou um documento que seria uma espécie ali de perguntas e respostas sobre a delação de Cid. O documento estava na mesa do então coronel Flávio Peregrino, assessor de Braga Neto. Ou seja, isso vai longe e ainda tem muito pano para manga. Pois há muito a ser explicado nessa situação toda. Também há a informação no inquérito de que uma das reuniões de arquitetura do plano de golpe que vem sendo averiguado, investigado pela Polícia Federal, foi feita na residência do general Braga Neto. Há também a informação de que o plano de golpe previa a construção de uma espécie de comitê gestor da crise, onde Braga Neto também seria um personagem fundamental para as decisões posteriores ao início imediato da implementação do estado de sítio, com eventuais prisões ou assassinatos de personagens como o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o então presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Então, há muitos elementos que precisam do devido esclarecimento sobre a possível participação do general Braga Neto, que, como eu já disse, é um elo de conexão entre os militares e os políticos que faziam parte dessa trama, segundo a Polícia Federal. É da mais alta gravidade. O Estado Democrático de Direito não pode dar qualquer brecha para a sua própria extinção. Então, precisamos aprender com a história do Brasil e fazer com que aqueles que tenham qualquer tipo de participação na construção de uma trama golpista para a abolição da democracia brasileira respondam com o devido processo legal, direito à defesa e todos os procedimentos próprios à democracia, mas respondam ao poder civil pelos atos que foram cometidos, segundo a Polícia Federal. Elis, esse caso, essa investigação conta com uma delação premiada do Mauro Cid, e com essa colaboração, e a gente vê como isso interfere nas coisas, no trâmite das investigações. Pelo menos o que se diz é que a prisão de Braga Neto hoje também tem como base falas do delator Mauro Cid. Então, a delação sempre vem, quando verdadeira, corroborada com provas, isso é importante. A lei que regulamentou as delações premiadas obriga que o delator
corrobore a sua fala com provas. Então, não adianta o delator falar, eu sabia, aconteceu isso, aconteceu aquilo, se ele não, de alguma forma, corroborar e comprovar o que diz. Até porque o delator ele tem benefício. O delator ele normalmente vai para casa, ele tem a sua liberdade garantida, mesmo que assistida, mas ele sai da prisão. Então, o delator ele tem obrigação de comprovar o que diz. Diante dessa prisão, espera-se, claro, que ao Mauro Cid afirmar que estava tendo algum tipo de interferência na livre produção de prova nessa investigação e que poderia haver uma interferência por parte do Braga Neto, que ele tenha apresentado documentações a corroborar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Hoje a gente acaba vendo prisões que não necessariamente têm a base absoluta, principalmente as preventivas, elas precisam ter a razão, nesse caso seria a instrução, a conveniência da instrução penal. Então, para preservar, como bem explicou aqui o Mano, a livre produção de prova, que ninguém ameace as testemunhas, que ninguém interfira nas oitivas, etc., muito menos destruir provas. Então, isso é preciso ser preservado, e uma das formas que o Estado tem de preservação é a prisão preventiva, que não se fala em culpa. Isso é importante a gente deixar claro também para os nossos telespectadores. Braga Neto, pela sua prisão hoje, não está sendo, de alguma forma, condenado ou antecipada a análise da sua culpa nessa questão, nesses crimes que estão sendo apurados. Na verdade, justifica-se apenas a sua prisão preventiva, pontualmente, em razão da suposta interferência na elaboração e na coleta e na colheita também de provas desse caso. É por isso que hoje nós vemos a operação de busca e apreensão com o mandado de prisão cumprido contra Walter Braga Neto.